Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Lei. Esse vídeo, na verdade, é uma continuação do vídeo anterior, onde tratamos da violência doméstica. Neste vídeo trataremos de um assunto que está super em alta, que são os meios alternativos à resolução do conflito. Bom, o estudo dos meios alternativos à resolução do conflito ainda é pouco desenvolvido dentro das faculdades de Direito. São poucos os cursos que trazem essa temática em sua grade curricular. Inicialmente, para realizar uma sucinta explicação, as formas alternativas à resolução do conflito são aquelas que não são judiciais, ou seja, não existe o processo judicial. De maneira simplificada, estas formas de resolução do conflito dividem-se em mediação, conciliação, negociação e arbitragem. Em regra, essas alternativas não vinham sendo aplicadas exclusivamente à área penal. É aí que está a grande novidade, a chamada justiça restaurativa. Segundo o CNJ, a justiça restaurativa tem origem anglo-saxã e é basicamente uma tentativa de mediação entre a vítima e o ofensor, onde se busca um acordo, não tendo como único foco a punição do ofensor, e sim a reparação do resultado, como por exemplo a reparação de dano moral ou emocional. Para tratar melhor do assunto, convidamos o Dr. Fabiano Oldoni, que atua na comarca de Santa Catarina como professor e advogado, e também é autor de um livro que versa sobre o tema. Dr. Fabiano, é um prazer recebê-lo aqui e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Doutor, inicialmente, aplica-se a justiça restaurativa aos casos de violência doméstica? Olá, tudo bem? Quero agradecer pelo convite. É uma honra fazer parte deste programa, colaborar, tirando algumas dúvidas e quem sabe trazendo outras, para que os ouvintes, os nossos telespectadores, possam então refletir a partir disso. Pois bem, com relação à primeira pergunta, se existem ou não meios alternativos para a imposição da lei penal na atuação da Lei Maria da Penha, nós precisamos fazer algumas diferenciações. Quando a gente trabalha com a questão de meios alternativos à aplicação da lei penal, a gente supõe de que há uma possibilidade de aplicar uma sanção que não seja a sanção estabelecida na lei penal, que seria a pena de prisão. Então, especificamente com relação à Lei Maria da Penha, nós não temos essa possibilidade de fazer acordos ou fazer qualquer outra forma alternativa de aplicação de sanção que não seja a imposição de pena fixada pela respectiva lei penal. Por que isso? Porque o juizado especial, que é uma possibilidade de aplicar suspensão condicional do processo, transação penal, ela está proibida pela própria lei penal, pela própria lei da violência doméstica, de ser aplicado às violências domésticas. Então, nós não podemos aplicar os benefícios da Lei 9.099, do Juizado Especial Criminal, para os casos de violência doméstica. Por quê? Porque não há possibilidade de fazer a substituição da possível penalidade de prisão por uma que não seja a pena privativa de liberdade. Então, nesses sentidos, não, nós não temos a possibilidade de fazer ou de aplicar uma medida alternativa com relação à sanção penal na Lei Maria da Penha, correto? Mas nós podemos, a partir de uma visão um pouco mais ampliada, trabalhar talvez com uma possibilidade não de substituição de penas com relação à Lei Maria da Penha, mas a possibilidade de trabalhar com esses agressores e essas vítimas de uma forma um pouco mais ampla, mais humanizada e que traga um efeito mais interessante para o caso penal. Quais seriam essas possibilidades então? Especificamente na Lei Maria da Penha que estamos trabalhando aqui. Trabalhar com oficinas onde haja uma aproximação entre o agressor e a vítima e seus familiares. Essa aproximação ela é importante porque ela pode fazer com que, através de oficinas, de profissionais habilitados, de profissionais que compreendam toda essa dinâmica do desvio, do conflito familiar, consigam fazer com que essas pessoas, pelo menos, não reiterem na prática desse crime, dessa violência doméstica, que ela é prejudicial para toda a família e não apenas para o casal. Então, são técnicas de suporte, de apoio para essas pessoas, mas, tem que deixar claro, elas não são medidas que alternam ou que substituam a eventual pena de uma condenação pelo crime da Lei Maria da Penha.
Certo. Doutor, e quais são as soluções alternativas que hoje nós temos para trabalhar com questões na esfera penal? Bom, com relação à segunda questão, temos sim várias outras possibilidades alternativas fora da Lei Maria da Penha. Então nós temos a possibilidade de trabalhar com a justiça restaurativa no direito penal brasileiro, mas ela é uma possibilidade bastante limitada. Isso porque nós não temos uma legislação federal em vigor. Nós temos uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, através que é o CNJ, através da resolução 225 de 2016, que é uma resolução que vem acompanhando a idealização da justiça restaurativa proposta pela ONU, através da resolução 12 de 2002. Então, essa justiça restaurativa, esse modelo de justiça restaurativa proposto pelo CNJ, ela seria aplicável apenas nos crimes de menor potencial ofensivo, então, os crimes que são englobados pela lei do Juizado Especial Criminal, e para os atos ilícitos praticados pelos menores, no caso, os atos infracionais, porque há uma lei específica prevendo a aplicação de medidas alternativas através da justiça restaurativa para esses menores. Então, são duas possibilidades que nós temos no Brasil de aplicar a justiça restaurativa. Pois bem, mas isso não impede que outras técnicas restaurativas sejam aplicadas em vários outros procedimentos. Vejam bem, justiça restaurativa não é a mesma coisa que técnicas restaurativas. As técnicas restaurativas, elas compõem uma justiça restaurativa, mas nem sempre serão justiça restaurativa. Então eu posso ter várias técnicas restaurativas que se aplicam na fase do processo crime, que se aplicam na fase da execução penal e assim por diante. Essas técnicas podem ser mediação, encontros familiares, vivências em grupo e até mesmo a chamada constelação familiar, que é uma novidade que vem sendo implantada no judiciário, né, e que a gente tem, inclusive, trabalhado isso na execução de pena com os detentos e tem dado um resultado bastante satisfatório. Então, a ideia de aplicação de técnicas restaurativas no direito penal é uma ideia que vem com bastante força e eu acho que é um caminho bastante interessante para substituir essa ideia de justiça retributiva, justiça punitiva que nós temos, e uma das possibilidades bem marcantes é o que se denomina de aplicação sistêmica do direito. Então nós temos, inclusive, um livro que foi lançado, que é esse livro que está aqui, Direito Sistêmico, né? E é onde a gente trabalha com essa abordagem na área da família, na área do direito penal, mas ela pode se estender a todos os demais ramos do direito. Dr. Fabiano, nós agradecemos muito o ensinamento e a sua participação aqui no Café com Lei. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar. Até a próxima!